Imagine-se como um homem do espaço que tenha audaciosamente viajado até as fronteiras do universo em algum momento do nosso futuro. Você retorna 250 milhões de anos depois. E tudo de que você se lembra terá desaparecido. Teria o mundo retornado ao início, como muitos cientistas previam? Teria a Terra novamente se fundido para formar um gigantesco supercontinente? Teriam as forças inexoráveis da geologia apagado qualquer evidência do homem na superfície deste planeta? Com água, vento e gelo, será que apenas os nossos fósseis permaneceram? 250 milhões de anos depois da nossa dominação, que vestígios demonstrariam nos registros geológicos a nossa existência no planeta? Choque de continentes. O fim do paraíso. A Terra, daqui a 250 milhões de anos. Um viajante pródigo retorna. Encapsulado em sua nave enquanto viaja quase à velocidade da luz, a relatividade operou sua magia científica. Para ele, apenas décadas se passaram. Enquanto lá fora, o universo se modificou. No período em que esteve fora, a Terra para a qual ele retornou envelheceu. Esta é uma paisagem desconhecida. Totalmente diferente da Terra que ele deixou para trás. Ele teme agora estar absolutamente sozinho. E precisará de todos os recursos de sua nave para descobrir o que aconteceu aqui. Depois de 250 milhões de anos, todos os continentes se moveram. Mas não foi apenas a Terra que mudou. As estrelas mudaram de posição no céu. Nem o Sol e a Lua permaneceram os mesmos. Nosso viajante solitário poderia até ser perdoado por acreditar que não conseguiu chegar à Terra e precisa acessar o banco de dados de sua nave para confirmar que este é realmente o seu planeta. Em 250 milhões de anos, as constelações que teremos serão completamente diferentes das constelações que vemos hoje. Porque todas as estrelas têm um movimento relativo diferente, relativo umas às outras. São como os raios em um telescópio. Se você puder imaginar uma estrela em cada um dos pontos em que os raios convergem, as estrelas estão todas movendo-se em relação umas às outras. Por milhões de anos, as estrelas movimentaram-se pela galáxia em um balé sideral. Mudando de posição no céu em relação ao nosso ponto de vista na Terra. E a forma das constelações se modifica. Por exemplo, a Ursa Maior que conhecemos hoje lembra uma panela. Em 250 milhões de anos, a parte da base estará bem mais alongada e vai se parecer mais com uma frigideira. E o que seria o cabo vai estar curvado na forma de um gancho gigantesco. Os humanos, então, daqui a 250 milhões de anos, não chamariam a constelação de Ursa Maior. Seria mais provável que a chamassem de Grande Gancho. As constelações não serão as únicas a mudar. Nosso Sol está se expandindo à razão de 1% a cada 50 milhões de anos, conforme consome sua própria energia. E se esses observatórios ainda estivessem analisando o céu noturno daqui a 250 milhões de anos, eles veriam que a Lua teria diminuído de tamanho. A Lua está se afastando de nós à razão de 4 centímetros por ano. Durante a formação da Terra, acreditamos que tenha havido um enorme impacto com um planeta similar a Marte. E os fragmentos resultantes desse impacto acabaram dando origem à Lua. E ela tem um pouco mais de velocidade, o que permite que se afaste da Terra com o tempo. Mas a observação da Lua
poderia oferecer a confirmação final de que esta realmente é a Terra. A Lua não tem intempéries, que poderiam destruir vestígios. Então talvez haja mais evidências deixadas lá por humanos do que somos capazes de detectar. Este será o momento da verdade. Marcado por milhões de micrometeoritos, o módulo lunar ainda resiste no mar da tranquilidade. Um testamento durável da paixão do homem por explorar admiráveis mundos novos. Esta é a Terra. Nosso viajante está só. Porque esta Terra é completamente diferente daquela que ele deixou para trás. Não faz sentido buscar vestígios de civilização aqui. A Grande Muralha da China, as pirâmides, o Monte Rushmore, tudo foi aniquilado. Em seu lugar, um novíssimo supercontinente cobre a Terra. Este supercontinente foi criado porque o Éden em que vivemos flutua sobre as chamas de um fogo eterno. Isso é magma derretido. Está fluindo através da crosta da Terra e é rocha derretida quente. É uma maneira eficiente pela qual a Terra consegue se resfriar, além de ser a própria força geológica que faz a Terra funcionar. O magma, como este, ajudou a criar os continentes em que vivemos, respiramos, nos reproduzimos e morremos. Uau! Mesmo hoje, ele molda o nosso planeta. A Terra, como sabemos, é feita de 3 camadas principais. Existe a região do núcleo central, que é sólido no meio e líquido na parte externa. Depois vem o manto muito espesso, como caramelo. Ele é sólido quando frio e se liquefaz quando quente. E por cima de tudo isso, temos uma camada muito fina, que é a crosta terrestre em que pisamos e onde vivemos. E é o movimento e o resfriamento desse sistema que produz as placas resfriadas e finas na superfície. E quando elas se movimentam em um certo sistema, temos os vulcões ativos e a lava. Nosso lindo planeta azul é, na verdade, uma bola de fogo fraturada. Conforme o calor do núcleo diminui sob o manto, este manto se movimenta, converge e ondula, quase como uma esteira rolante em um movimento interno que desloca as placas acima dele. E essas placas movem-se em uma deriva continental, enquanto a Terra tenta se resfriar. Quando 2 destas placas colidem, uma desliza para baixo da outra em um processo conhecido como subdução. Isso cria vulcões como o Stromboli. E existem outros lugares do planeta em que a crosta da Terra é tão fina que simplesmente não consegue conter o fogo abaixo dela. A Islândia é um lugar muito peculiar em termos geológicos. É o único lugar na Terra em que se pode ver o processo de expansão das placas acima do nível do mar. Rick Pedersen é geóloga. Ela veio à Islândia porque aqui as fraturas que formaram a Terra estão expostas à vista de todos. A razão para isso é um ponto quente. Uma grande elevação no manto terrestre que ergue a crista que corre ao longo do centro da Islândia e emerge da água criando uma ilha. Mas esta crista não é limitada à Islândia. Como uma rachadura na parede, ela se espalha pelo planeta, formando uma gigantesca falha abaixo do oceano. A dorsal mesoatlântica. Esta dorsal marca a linha em que novos materiais emergem da Terra para formar as placas americana e eurasiana. Então, quando temos uma erupção, mais material está sendo adicionado às placas. Elas estão se separando, mas também continuamente recebendo mais material nesta zona de criação. Quando isso acontece na Islândia, o inferno sobe à Terra. Este é o Grafla, no norte da Islândia. Em 1975, um evento conhecido como fissura eruptiva aconteceu aqui.
e durou por 9 anos. É um processo muito violento. Mas, conforme a erupção progride, ela se concentra em alguns pontos e num fluxo contínuo de lava neles. Até hoje, 26 anos depois, a paisagem que resultou é um retrato de devastação enegrecida. A fissura é causada quando as forças que mantêm essas placas afastadas finalmente atingem o ponto limite. A crosta nessa área expandiu-se ao longo de um período de 200 anos. A força elástica foi extrapolada e tivemos 9 erupções. Não é possível controlar essas forças. Não se pode controlar o poder da Terra. Isso é a Terra demonstrando a sua vingança. Boa parte da terra em que pisamos foi criada originalmente por vulcões como este. Durante séculos, as forças da natureza transformaram cinzas calcinadas em rochas duras, nas quais a grama podia crescer e a vida florescer. O nosso Jardim do Éden foi criado a partir do fogo. Mas a Terra nem sempre foi o Éden. Para descobrir quais são as condições neste supercontinente, nosso viajante solitário precisa olhar para 250 milhões de anos antes da nossa época, quando um outro supercontinente cobria a Terra e a vida lutava para continuar existindo. O Grand Canyon, 1,5 km de profundidade, 445 quilômetros de comprimento e 29 quilômetros em seu ponto mais largo. Para descobrir como é um supercontinente, o geólogo e guia Wayne Rainey veio examinar essa fissura na Terra. Se quisermos entender o futuro da Terra, precisamos entender seu passado e o que ocorreu nele. E que lugar melhor para fazer isso do que o Grand Canyon, bem aqui à nossa frente? Se observarmos as rochas que foram depositadas aqui no passado, teremos uma noção do que vai acontecer no futuro. Nas paredes do Grand Canyon, temos as formações rochosas que foram depositadas durante centenas de milhões de anos. E elas não apenas mostram as mudanças climáticas, mas também como o ambiente mudou através do tempo. Existe uma camada peculiar no Grand Canyon chamada de arenito de coconino. Há 275 milhões de anos, esta região era um deserto muito seco, com dunas varridas pelos ventos. Conforme o vento soprava do norte e movimentava as dunas através da paisagem, elas deixaram para trás esses 90 metros de arenito com estratificação cruzada. Mas aquele deserto não ficava apenas confinado à região do Quênia. No mundo inteiro, das Ilhas Virgens ao Arizona, da Cachoeira dos Anjos na Venezuela até os desertos da África, são encontradas rochas similares e com a mesma idade. Estas rochas demonstram que elas faziam parte de um deserto gigantesco no supercontinente chamado Pangeia. Apesar das condições inóspitas, a vida continuou até que o mundo começou a mudar. Essa mudança não foi súbita, levou centenas de milhões de anos. Na verdade, ela só pode ser detectada se considerarmos o tempo de um modo completamente diferente. E para fazer isso, precisamos ir a um lugar como as Dry Falls, em Washington, onde antigos penhascos de lava foram atingidos por uma gigantesca inundação glacial. Este lugar realmente nos dá a noção de como a Terra foi formada. Temos estes grandes penhascos atrás de mim que foram produzidos muito lentamente através de vulcanismo de longo prazo. E então temos o resto do vale que foi formado bem rapidamente em uma catástrofe enorme de curto prazo. E foi assim que a Terra se formou, através de eventos muito longos e a cada 10 ou 20 milhões de anos a devastação total. Colisões de asteroides, glaciações, vulcanismo súbito
Temos então o longo e o vagaroso, o rápido e o devastador. Os dois juntos formaram nosso planeta. Visto desta perspectiva, o ritmo do tempo geológico é marcado pelas catástrofes em grande escala. E a Terra se move. A Terra ainda está se movendo. As forças que geraram o mundo que conhecemos ainda estão ativas. Nosso planeta continua mudando, e daqui a 250 milhões de anos, um novo supercontinente irá se formar. Mas na vastidão do tempo geológico, o que restará da humanidade para o nosso viajante pródigo encontrar? É muito difícil entender a imensidão do tempo. Eu trabalho em regiões em que há rochas sedimentares e onde estes sedimentos lentamente se acumulam. A totalidade da civilização humana, 10 mil anos, tem cerca de 2 centímetros de espessura. Com todo o esforço e tempo que o homem levou para sair das cavernas para os arranha-céus. Na verdade, em termos geológicos, a civilização humana é apenas um ponto ínfimo na escala cronológica do nosso planeta. Se formos considerar a vida na Terra como um relógio de 24 horas, a vida em si só apareceu às 10 horas da noite. Foi só às 11 horas que os dinossauros apareceram no planeta. E apenas 40 minutos depois, eles foram aniquilados por um asteroide ou algum grande evento vulcânico. E foi só faltando 2 segundos para a meia-noite que o homem surgiu no planeta. Então é um pensamento inquietante saber que chegamos aqui literalmente pouco antes da festa começar à meia-noite. Esse conceito de relógio me enlouquece, porque presume que quando nós chegamos no tempo presente, ele para. A geologia trata do futuro tanto quanto do passado, e podemos fazer previsões muito consistentes. Precisamos que esse relógio continue, não podemos ter isso de nosso tempo acabou. Precisamos acionar esse relógio para poder olhar para o futuro. Vamos pegar, então, essa analogia do relógio da Terra e fazer direito. Vamos dar ao relógio 12 horas para 12 bilhões de anos da existência da Terra. Estamos agora às 4h30. A vida complexa surgiu às 4 e vai ter apenas mais meia hora até às 5. E no restante dessas horas, vamos voltar às bactérias novamente até o fim do mundo. E dentro desta única hora, a era do homem não passa de 1 milissegundo no curto período de tempo em que a vida poderá sobreviver nesse planeta. Um mero milissegundo. Mas nesse tempo, a humanidade transformou o planeta. Nenhuma outra criatura construiu monumentos como os nossos. Nenhuma outra criatura cobriu o mundo com cidades. Procurando nos lugares certos, nosso viajante solitário certamente poderia encontrar algum vestígio do homem. Não poderia? Mas em tempo geológico, os 6 mil anos da civilização humana não são nem o piscar de um olho. Em tempo geológico, não demora muito para mover uma montanha. Imaginem que esta colher representa as forças da erosão. A erosão é um processo cotidiano simples que ajuda a formar os terrenos. Ela começa quando as rochas são erguidas e, conforme isso acontece, elas se fraturam. Dentro dessas fraturas, a água começa a correr e passa a separar as rochas. Se você tem milhares e milhares de tempestades correndo através dessas fraturas, por fim a água começa a movimentar os materiais em costa abaixo. Com tempo suficiente, digamos 5 milhões de anos, é isso que vamos ter. O Grand Canyon foi esculpido no platô do Colorado pela força de erosão do rio, expondo quase 2 bilhões de anos da história geológica da Terra. Mas esta não é a história toda, porque quando examinamos os vestígios fósseis no Canyon, descobrimos algo incrível.
Às vezes, nas bordas do Grand Canyon, descobrimos evidências de vida antiga. E o que estou segurando aqui é o fóssil de uma esponja que foi encontrado na formação de Kaibab na borda do Grand Canyon. Como todos sabemos, as esponjas crescem apenas nos oceanos. E esta esponja aqui nos diz que esta camada de rocha que forma a borda do Grand Canyon esteve antigamente no fundo de um oceano raso. Além disso, todos os fósseis encontrados no topo do Grand Canyon têm mais de 250 milhões de anos. Mas se a formação de Kaibab tem mais de 250 milhões de anos, o que aconteceu com todas as rochas que foram depositadas depois disso? 250 milhões de anos geológicos desapareceram no topo do Grand Canyon. Para descobrir o que aconteceu a estas camadas, Wayne precisa voar para o norte, sobre alguns dos cenários mais espetaculares da América do Norte. Estamos vendo a Torre de Castleton aqui na parte norte do Platô do Colorado. E essa torre é um exemplo excelente de erosão em larga escala. A Torre de Castleton já foi uma camada contínua de estratos conectada a todos os outros estratos em torno, mas a erosão destruiu sua base e a deixou isolada como um remanescente da erosão neste vale. As camadas de estratos contendo a torre antigamente cobriam a área inteira no topo da formação de Kaibab. Com o tempo, todo o solo foi arrastado pela água, deixando este pináculo como um grande monumento ao poder da erosão. Nada dura para sempre no planeta Terra. E estes monumentos aqui vão desaparecer assim como os monumentos do homem. A Grande Muralha da China, as pirâmides e o Monte Rushmore. Estas são características muito efêmeras da paisagem que a erosão vai acabar destruindo enquanto um novo supercontinente se formará daqui a 250 milhões de anos. As forças naturais que moldaram o nosso mundo representam pouquíssimo tempo para a civilização humana. Daqui a milhares de anos, ninguém passará apressado pelo trânsito de Trafalgar Square, porque Londres não existirá mais. Estará coberta de gelo. Muitos cientistas acreditam que uma era de gelo ocorrerá de novo, em algum período nos próximos 10 ou 100 mil anos. E quando isso acontecer, mudará o mundo. Um supercontinente gelado cobrirá todo o hemisfério norte. A mesma força que pode moldar montanhas poderia arrancar os presidentes esculpidos do Monte Rushmore. A Grande Muralha da China não impediria sua invasão. E algumas das grandes cidades do mundo seriam transformadas em lama. Quando o gelo voltar, ele apagará da face da Terra a maioria das obras do homem. Cidades inteiras serão reduzidas a cascalho. Para encontrar então vestígios da inteligência humana, nosso viajante solitário precisa procurar em outro lugar. O que restará então para dizer àqueles que virão que nós passamos por aqui? A Terra, daqui a 100 milhões de anos. O intrépido explorador escala um penhasco íngreme para visitar uma maravilha antiga. É uma escalada árdua, mas vale a pena. Porque milagrosamente, preservados nessas montanhas, estão os vestígios fossilizados dos incríveis gigantes que antigamente dominavam este mundo. Bem-vindos ao futuro. Nosso mundo mudou e a geografia nunca mais será a mesma. Daqui a 100 milhões de anos, a bacia do Mediterrâneo não existirá mais. E em seu lugar, uma gigantesca cadeia de montanhas ergueu-se como uma muralha. Isso porque a África esteve lentamente movendo-se para o norte nos últimos 200 milhões de anos, conforme a placa sobre a qual se encontra arrastava-se sob a Europa e a Ásia em um processo chamado de subdução.
Conforme a placa africana mergulha novamente no manto, ela pressiona a placa da Eurásia, que se rompe com um impacto. O impacto colossal desta colisão encavala os continentes, empurrando-os para cima porque não há outro lugar para ir. Surge uma cadeia de montanhas. Mas mesmo com a longa deriva da África para o norte, criando novas terras em um lugar, em outro, o continente está se desintegrando. Estamos voando sobre a falha da África Oriental no sul do Quênia. Essencialmente, este é o grande vale que foi formado quando o continente começou a se fraturar. Estamos voando agora sobre a borda, para que vocês vejam estes grandes penhascos que são a falha fronteiriça que define a borda da crista. Alex Gutt passou os últimos 5 anos estudando em detalhes a falha da África Oriental. Para Alex, ela marca o momento congelado no tempo geológico em que um continente nasceu. É tão incrível! Conforme voa sobre esta paisagem vulcânica, ela pôde observar o peculiar padrão em degraus no sistema da falha criado pelas forças em ação. Então eles estão fraturando, empurrando deste lado e depois fraturando por aqui. Foi como desintegrar tudo. Estas forças são geradas pela atividade tectônica. Conforme deriva para o norte, a África passa por um ponto quente de magma logo abaixo da crosta terrestre. Durante milhões de anos, este ponto quente empurra a crosta para cima, formando uma elevação. Esta elevação se estende e sofre fraturas na parte mais fina da crosta, rompendo-se e lançando lava para a superfície. E aqui, nas cataratas do Quênia, temos a evidência desta atividade. Este cenário espetacular está fragmentando a África. Atrás de mim, vocês podem ver as quedas e depois a planície por aqui, obviamente numa elevação menor. Se a fissura aumentar, essa elevação vai continuar a diminuir e a região será inundada pela água e teremos um novo oceano. Daqui a milhões de anos, um novo continente se formará, separado da África por um oceano raso. Mas como será a vida neste novo mundo? Eu acho que ninguém pode especular com exatidão como será a vida daqui 100 milhões de anos ou 250 milhões de anos. Tudo é dinâmico demais e as coisas mudam muito nesse período de tempo. Se olharmos para 250 milhões de anos atrás, tínhamos dinossauros, mamíferos, mas eram muito pequenos. Se alguém pudesse especular que os minúsculos mamíferos do Triássico evoluiriam para construir cidades e construir pirâmides e ter civilizações, acho que ninguém teria imaginado isso. Vista sob esta perspectiva, nossa própria dominância da Terra não parece tão duradoura. Os humanos tendem a pensar em centenas ou milhares de anos, mas nós precisamos pensar em centenas de milhões. Numa escala de tempo assim, as forças inexoráveis da natureza irão inevitavelmente aniquilar as frágeis obras do homem. Estrelas de Hollywood imprimem as mãos e os pés em cimento. Todos queremos deixar nossa marca no mundo. Uma ocasião encantadora e impressionante. Mas a probabilidade de qualquer coisa sobreviver ao tempo é menor do que 1 em 1 milhão. Mas em tempo geológico, uma batida do coração significa mais que 10 milhões de anos. Quantas probabilidades de 1 em 1 milhão poderiam caber aí? Há quase 100 milhões de anos, uma manada de dinossauros estava caminhando por uma praia. Suas pegadas ficaram marcadas na areia macia e lamacenta, e por diversas razões, jamais foram apagadas. Enquanto a placa americana movia-se para o oeste contra a placa do Pacífico, aquela praia elevou-se para tornar-se parte das montanhas rochosas. Em um dia de 1937, um grupo de trabalhadores que construíam uma estrada fez a maior descoberta de suas vidas.
Estamos aqui na Serra dos Dinossauros, que fica a oeste de Denver, no Colorado. O terreno aqui era uma planície arenosa de maré há 98 milhões de anos. Agora está coberto por mais de 300 pegadas de dinossauros. A grande questão é como elas apareceram aqui. Se pegarmos a areia para observar com o microscópio, o que vamos descobrir são longos filamentos de micróbios que encapsularam os grãos de areia, mantendo-os bem presos e protegendo-os da ação das ondas. Agora, quando a maré descia, todo esse terreno ficava exposto, e os dinossauros, fazendo um passeio de domingo e caminhando por aqui, comprimiam esta forração, tornando ainda mais difícil para a ação da maré destruí-la. Então, nós realmente devemos a preservação destas pegadas aos micróbios. As chances destas pegadas sobreviverem e ainda mais de serem descobertas eram astronomicamente pequenas. As marcas das ondas na rocha demonstram que a apenas alguns centímetros a areia estava solta o suficiente para que a maré a cobrisse. Mas em tempo geológico, mesmo chances de 1 em 1 milhão podem simplesmente acontecer. Os paleontólogos sempre dizem que é uma questão de pura sorte que tenhamos encontrado qualquer fóssil, porque as condições têm de ser adequadas. Mas em tempo geológico, estas condições podem ocorrer mais frequentemente do que nós pensamos. Já que existem muitos organismos que viveram e morreram e deixaram vestígios na Terra, acho que seria inevitável que os humanos encontrassem fósseis, simplesmente porque estamos sempre alterando a paisagem. O mesmo será verdadeiro para fósseis humanos. Será através de descobertas ao acaso, assim que esses vestígios da nossa existência vão sobreviver para serem descobertos pelas criaturas que tomarão nosso lugar. E os cientistas do futuro usarão essas descobertas para tentar chegar a uma ideia de como nós éramos e como vivíamos, assim como fazemos com os vestígios dos dinossauros hoje. Mas sua reconstituição de como eram os humanos vai depender inteiramente da qualidade dos vestígios que encontrarem. Então, o retrato a que chegarão poderá não ser exatamente uma réplica da imagem que temos de nós mesmos. Ironicamente, algumas das melhores evidências fósseis virão daquilo que nós consideramos desastres. Aqui ficam as Ashfall Fossil Beds, em Nebraska. Foi o local de um imenso desastre. Há 12 milhões de anos, centenas de animais pereceram pela inalação de cinzas vulcânicas. Uma enorme erupção do mesmo vulcão que fica sob Yellowstone hoje lançou uma nuvem de cinzas superfinas por toda a América do Norte pré-histórica. As cinzas foram despejadas sobre esses animais a 1.500 quilômetros de distância, penetrando em seus pulmões. Eles reuniram-se na fonte de água local para buscar alívio e morreram ali mesmo. E as cinzas continuaram a cair. As cinzas vulcânicas conseguiram infiltrar-se nas cavidades corporais enquanto os tecidos moles se decompunham. E por isso eles não se desfizeram inteiramente. Eles ficaram incrivelmente bem preservados. As Ashfall Fossil Beds contêm um admirável grupo de animais que não são mais achados na América do Norte. Há ancestrais do cavalo ao lado de rinocerontes e camelos pré-históricos e um cervo dentes de sabre. Eles oferecem uma visão única da vida nas planícies da América do Norte há 12 milhões de anos. Muitas das fêmeas adultas de rinoceronte traziam os filhotes perto delas. É muito triste pensar em todos esses animais morrendo de uma forma lenta e agonizante por ter respirado cinzas vulcânicas. Este também foi um local de chuva de cinzas. Esta é a cena de um dos desastres mais famosos da história romana. Herculano era uma pequena cidade portuária próxima à base do vulcão Vesúvio. E no ano de 79 d.C., uma violenta erupção lançou nuvens de cinzas quentes que enterraram Herculano e Pompeia. Por mais violentas e devastadoras que fossem as erupções, o vulcão Vesúvio não é nada comparado com um sistema vulcânico muito maior que fica aqui, a oeste de Nápoles. Esta é Campi Flegrei, na Baía de Nápoles.
Estas colinas de formato estranho são um aviso evidente de que um vulcão que poderia engolir inteiramente o Vesúvio fica logo abaixo desta paisagem idílica. Estamos observando a sequência de caldeiras ressurgentes de Campi Flegrei. Uma caldeira ressurgente é um vulcão dentro de um vulcão muito maior. A estrutura realmente completa da caldeira, a estrutura campaniana, só pode ser observada do espaço. E foi esse evento, há cerca de 39 milhões de anos, que lançou o material vulcânico violentamente a até 30 quilômetros daqui, formando as grandes escarpas na costa de Sorrento. Campi Flegrei faz parte de um conjunto vulcânico complexo que segue da Baía de Nápoles até o Etna, na Sicília. Um dia, este supervulcão vai entrar em erupção novamente. E quando isso acontecer, ele engolirá toda a Baía de Nápoles em uma gigantesca onda de cinzas e lava. Nós estamos aqui na beira da água para observar estes fantásticos depósitos de rocha vulcânica. Podemos encontrar diversos edifícios construídos sobre e em torno destes grandes depósitos de cinzas. Mas os depósitos em si são, na verdade, muito mais espessos. Fariam sombra a estes edifícios. Se estas construções estivessem aqui na época da erupção, este tapete de cinzas os deixaria completamente cobertos. Qualquer construção, qualquer paisagem seria completamente fossilizada por uma erupção assim. E como as vítimas do Vesúvio, essa força destruidora poderia muito bem preservar evidências de nossa civilização para aqueles que virão. Um testemunho tétrico da espécie que chegou a dominar o mundo. Mas mesmo que um desastre assim seja possível, seria uma forma muito improvável de preservar evidências de nossa época. Quando pensamos na possibilidade de fenômenos vulcânicos, tais como fluxos de lava, de alguma forma atingindo coisas como a Esfinge no Egito, podemos imaginar que esta é uma possibilidade no planeta Terra, mas que a chance disso acontecer é muito, muito pequena. Esses desastres vulcânicos são extremamente raros e quase sempre coincidem com grandes fenômenos que perdem importância ao longo do tempo. Isso os torna praticamente inúteis para um explorador em busca dos ecos do passado. Nosso viajante solitário vai precisar de um método mais confiável para determinar as pegadas do homem. Ele precisa encontrar uma cidade coberta pela inundação. Comparados aos dinossauros, nós humanos somos gigantes criando fósseis. Nossas pegadas no registro fóssil vão ser imensas. Não apenas por causa dos nossos ossos, mas por causa das nossas cidades. As cidades são fósseis em si. Tudo que vemos em torno de nós aqui, o asfalto, as ruas, os carros, as escadas, as casas e tudo mais, tudo isso é feito de materiais muito fossilizáveis, extremamente resistentes. Depois de enterrados e abaixo da superfície, eles podem durar quase para sempre. Porém, apesar do grande volume de fósseis que as cidades podem produzir, sua sobrevivência daqui a 250 milhões de anos vai depender de uma loteria geológica. Cidades como São Francisco, Tóquio ou Manchester, que serão atiradas para o alto pela colisão dos continentes, no final vão desaparecer pela erosão. Elas têm poucas chances de sobrevivência. Nova Orleans, sobre os sedimentos do delta do Mississippi, está condenada à preservação. Nova Orleans vai afundar. Todos os deltas estão em áreas da crosta que estão em subdução, sob o simples peso de todos os seus sedimentos. Ao mesmo tempo, o nível do mar está subindo. Com o derretimento do gelo na Groenlândia e na Antártica, o nível do mar subirá a talvez uns 60 ou 70 metros. E a cidade, em grande parte ou totalmente, será abandonada. Os arranha-céus cairão em ruínas. A água inundará tudo e depositará camadas de lama, silt e areia. Nova Orleans, então, começará a tornar-se uma cidade fossilizada.
enterrados sob todo esse caos, poderão estar os resquícios de um bar, aprisionado no momento em que os diques finalmente falharam. Toda a população desaparecerá. Seu ritmo de vida não será nem mesmo um retrato apagado na longa memória do mundo. Mas os resquícios de sua existência, as garrafas, os copos, os cinzeiros, os móveis, serão deixados para trás. E aqui, eles começarão o inexorável processo de fossilização. Este copo é transparente porque é líquido, um líquido super frio. Na fábrica em que ele foi feito, o material derretido foi resfriado tão rapidamente que as moléculas não tiveram tempo de se rearranjar em cristais. Mas depois de milhões de anos sob a Terra, as moléculas irão lentamente juntar-se e se reposicionar para formar uma estrutura de treliça de cristal. E quando isso acontecer, os espaços entre os cristais refletirão a luz para dentro e para fora. E então ela não poderá mais atravessar o vidro. Nesse ponto, o vidro torna-se opaco. Mas para isso acontecer, o copo tem que sobreviver. E a maior ameaça para a sobrevivência de qualquer fóssil é o próprio peso da lama que poderia preservá-lo. A lama é pesada, grudenta, mal cheirosa e, quando invadir este bar, ela vai preencher tudo. E essa lama vai estar cheia de destroços. Daqui a 100 milhões de anos, a camada de lama estará enterrada a 3 ou talvez 4 quilômetros de profundidade, e ela formará um estrato. Os movimentos da Terra, que começarão a formar uma nova cadeia de montanhas, comprimirão esta camada. Agora, não de cima para baixo, mas pelos lados. Então, todo o estrato começará a se curvar para cima em um arco, e esse arco vai ficar mais comprimido conforme todo o estrato se dobra. Um clarão branco surgirá quando a fratura se abrir e o magma fluirá. A base de um vulcão poderá surgir em torno dessa área inteira. Um calor branco de 1000 graus Celsius e então tudo irá se resfriar. Por fim, surgirá um paredão de sólida rocha magmática, repleta de pequenos cristais vulcânicos. Centímetro por centímetro, esses fragmentos subirão até a superfície e, em algum momento, eles se revelarão. Mas isso só pode acontecer sob um conjunto de circunstâncias específicas. Primeiro, o bar precisa afundar, enquanto os continentes executam sua dança contínua através do tempo. Depois, ele deve ser empurrado para cima com as montanhas, durante a formação do novo supercontinente, onde poderá ficar exposto à erosão exatamente no tempo certo. Para encontrar então a cidade certa, nosso viajante solitário deverá descobrir como o supercontinente se formou. Para entender o modo pelo qual o novo supercontinente será formado, nós podemos olhar para o passado para saber como o supercontinente anterior se separou. E o último estágio da separação foi a formação do Atlântico que conhecemos. A separação da África e da América do Sul mostra o encaixe óbvio onde se afastaram. Se uma tendência como essa ocorrer, o Atlântico iria expandir-se cada vez mais e do outro lado da Terra, o supercontinente começaria a se encontrar e convergir em toda a área do Pacífico. A Antártica e a Austrália irão colidir com a Ásia e o continente americano irá fechar-se em torno delas, criando uma grande barreira de montanhas mais impenetrável do que o homem poderia conceber. Esta colisão de continentes irá lançar o leito fossilizado do delta do Mississippi de volta à superfície. E os resquícios de Nova Orleans estarão expostos para nosso viajante pródigo encontrar. Para localizar esses resquícios, ele terá que descer do céu. E na superfície do continente, ele poderá descobrir que a Terra não é mais o Éden que ele deixou para trás. Versão Marshmallow São Paulo.